Olá pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos aí para a nossa primeira aula online a partir aqui desse nosso canal. Já vou pedir para você se inscrever, deixar o seu joinha, pode comentar também, tá bom, gente? Mas as dúvidas a gente vai tirar pelo WhatsApp ou vocês podem perguntar no grupo. E perguntando no grupo, nós estaremos falando com vocês para que todo mundo possa participar. A gente vai responder a todos por um vídeo também aqui no canal. Pode ser? Vocês vão responder, vocês vão fazer a pergunta e eu vou dar a resposta para todo mundo aqui mesmo nesse canal. Então deixa a sua pergunta, eu faço um outro vídeo curtinho para responder a todo mundo. Hoje a nossa aula, o título da nossa aula de hoje é a martiologia, a doutrina do pecado. Nós vamos falar disso, primeira aula de hoje, e você fique atento aí até o final. Depois das 3 aulas nós teremos os exercícios, cada um faz o seu exercício, e atenção porque as atividades dependem de você, melhor, as provas, né, depende de você compreender bem as aulas de hoje, tá bom? Página 92 do nosso livro, do curso de teologia, a doutrina do pecado. Deixa o seu livro aberto e vamos lendo aí juntos, tá bom? Vamos nessa parte, eu não vou ler o livro, né? Eu vou comentar alguns pontos que eu julguei aqui principal, aliás, que são os pontos principais realmente da nossa matéria, para que você possa absorver o melhor conteúdo. É importante que você leia o seu livro, ok? Essa aqui é uma aula dos pontos principais, é importante que você leia. Você tem um livro, inclusive, para isso, né? Para você tirar dúvidas e fazer sua própria leitura. Vamos lá, página 92. Vem uma pergunta aí. O que é pecado? Como ele se manifesta? Como entrou no mundo? Estas perguntas, elas têm deixado muitos pensadores perplexos. Porque será que pecado é uma questão filosófica? Ou será que pecado é de fato uma coisa que existe? O que é pecado? É importante o aluno de teologia compreender isso, porque algumas pessoas, claro, os não religiosos principalmente, vão entender pecado como algo meramente filosófico. O que é errado para mim pode não ser errado para você, vice-versa. Pode ser que numa alternativa, pode ser que em algum momento, deixa eu só dar um exemplo, né? Em algum momento alguém diga assim: mas naquele momento foi necessário mentir e mentir ali foi o certo. Tá vendo? Às vezes alguém vai dizer isso. E para ele, pecado depende do ponto de vista. Mas para o cristão, nós estamos aqui num curso teológico, né? Teologicamente falando, isto não é uma verdade. A verdade é que o que é pecado é pecado. Tá? Você, claro, né, como estudante, como leitor da palavra de Deus, você já sabe há muito tempo, há bastante tempo, que a gente sabe diferenciar o que é um costume, o que é um pecado, o que é uma doutrina, né? Um costume, por exemplo, vou dizer assim, o mais aparente, né? Há igrejas que as mulheres são obrigadas a usar saia, andar apenas de saia, outras que não têm essa exigência, né, como a nossa aqui. Há igrejas onde a maquiagem é um pecado, outras não, e etc. É um costume daquela igreja, é um costume local, né? Uma igreja dá a paz do Senhor, outra só fala a paz, outra fala bom dia, boa noite mesmo, né? Será que deixar de dar a paz do Senhor é um pecado, né? Então há coisas que estão apenas da área do costume, de boas maneiras, de maneiras corretas de proceder, etc. Outras coisas estão realmente na área do pecado. E outra coisa ainda é a filosofia. Nós aqui não estudamos filosofia. Sempre a gente vai usar coisas relacionadas à filosofia, como eu estou acabando de dizer, porém é importante a gente compreender que a gente não entra a fundo na filosofia. Filosofia é uma coisa, teologia é outra. Nosso assunto é a teologia bíblica, a palavra de Deus. Então, teologicamente, biblicamente falando, existe pecado, existe o que é verdade, existe o que é mentira, existe o que é certo e existe o que é errado, o contrário do que algumas pessoas tentam nos fazer pensar. A verdade cada um tem a sua, né? Alguns dizem, realidade cada um tem a sua realidade, cada um vai julgar da maneira própria que lhe convém. Mas não é assim na palavra de Deus. O exemplo que eu disse da mentira,
né? A mentira, ela é pecado em qualquer lugar. Ela é pecado em qualquer instância, independente se algum fator levou a, digamos, a necessidade de uma pessoa mentir, certo? Tá errado, é pecado e pronto. Então, mas o que é pecado? Nós vamos abordar esse assunto com um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco. Como ele se manifesta, etc. As primeiras perguntas que eu fiz aqui quando iniciamos, tá bom? Vamos lá, gente. Ainda na página 92. Na teologia cristã, a doutrina do pecado ganha um espaço porque o cristianismo é uma religião de redenção. Por isso que pecado é uma doutrina tão importante para nós. Por quê? Para que a gente evite o pecado, para que a gente seja alertado quanto ao pecado e para que a doutrina da redenção faça sentido. Certo? Qual é a principal obra de Cristo em relação ao ser humano? Que Cristo veio para resgatar o homem dos seus pecados, salvá-lo do pecado. É diferente de que algumas igrejas, inclusive a gente tem muitas igrejas, pregadores, né, pastores, a pregação principal daquela igreja é que a pessoa vai ser próspera, vai ser curada, etc. Isso aí são coisas, digamos assim, secundárias. Algumas delas são até terciárias, está em terceiro, quarto, quinto lugar no Evangelho. Se a gente colocasse como se nós estivéssemos tratando de camadas ou degraus, né? O primeiro degrau é a salvação, é a libertação do pecado para que o homem alcance a salvação. Aí as outras coisas, né? Aquilo que Jesus falou em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então existem sim as outras coisas. É importante o pastor ter uma palavra de esperança, é importante o pregador deixar uma palavra de bênção, de sucesso, de vitória, por que não? A gente vive num mundo tão opressor, né? Mas o primeiro degrau, a primeira instância do evangelho é a redenção. Então, para que haja redenção, ou melhor, existe a redenção porque primeiro houve a perdição, primeiro houve o pecado. O homem pecou, o homem errou e ele precisa, portanto, da redenção. Então eu preciso estudar o que é o pecado para poder compreender todo o projeto de redenção de Cristo. Faz sentido para você? Então vamos adiante aqui, tá? Olha um ponto importante aí, para quem está na página 92, é nessa que nós estamos, anote aí, tá? Ponto importante. O termo amartiologia, vocês viram aí, hoje o nosso tema é a martiologia, a doutrina do pecado. O que é, portanto, a martiologia? Vamos ler aí o que diz nesta página. Deriva de dois vocabulários da língua grega, a língua do Novo Testamento, né? Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. Amartia e logos, os quais significam estudo acerca do pecado. Então, a martiologia, a doutrina do pecado, só mesmo para a gente se familiarizar com o nome aí que a gente está trabalhando nas próximas 3 aulas, né? Hoje é a primeira das 3 aulas de amartiologia. Vamos lá. Considerações gerais sobre o pecado na página 93. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 18. Dá pausa no vídeo e leia o versículo. Eu vou ler, até porque está no livro aqui, certo? No livro tem o versículo. Diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Este versículo, olha, nos diz que todo ser humano todo ser humano pecou. Por um homem entrou o pecado no mundo, este pecado gerou a morte. Pelo pecado entrou a morte. Ou seja, a porta para a morte é o pecado. Por esse um homem entrou o pecado. Por este pecado entrou a morte. E aí a morte então passou a todos os homens. Romanos capítulo 11. A Bíblia diz que Deus encerrou todos os homens debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Na próxima lição, que nós vamos falar de soteriologia, nós vamos mencionar este versículo com detalhes aqui para você, tá bom? Então, o pecado gera a morte. Romanos capítulo 5, versículo 18. O pecado é a condição, página 93, tá bom, gente? O pecado é a causa da perdição do homem.
A palavra pecado, de amartia, a gente leu antes, denota tudo aquilo que não se conforma com a lei divina, certo? Tudo que não se conforma com a lei divina. Não se alinha com ela. As Escrituras citam 372 formas de pecado e há centenas de outras não mencionadas na Bíblia. A relação das obras da carne, lemos no fim dela, e coisas semelhantes a essas, quais eu vos declaro, que os que cometem as coisas não herdarão o reino de Deus. Então, olha só, a Bíblia cita 300, marca essa informação aí como curiosidade, né? Você não precisa deixar de dormir por causa disso. A Bíblia fala de 372 formas de pecado e outras centenas. Ou seja, desagradar a Deus é pecado. Em primeira instância, numa maneira mais simples da gente definir o que é pecado, a gente poderia definir da seguinte maneira: tudo que desagrada a Deus. Desagradou a Deus, eu estou no pecado se eu estiver desagradando a Deus. Então, em primeira instância, esse é o significado mais claro aí do que é pecado, tá bom? Então, considerações gerais do pecado. Falamos um pouquinho aí em relação a isto. Vamos aí na página 94. Um assunto importante também para a nossa aula de hoje. Página 94, você vai encontrar no segundo parágrafo o termo seguinte. Outro termo para o pecado é iniquidade, ou significa fora do prumo, fora do nível. A iniquidade é isso. Iniquidade pode ser o contrário de equidade. Né? Iniquidade é o contrário de equidade. Você já ouviu falar, lógico, né? Equidade, iniquidade. São termos opostos, antônimos. Então, justiça é algo de Deus, é algo santo. Mesmo peso, mesma balança, correto? Iniquidade, injustiça, balança enganadora, injustiça. Iniquidade é isso, algo fora do prumo, né? Também a gente pode dizer o seguinte: afastar-se do certo, errar o alvo, vem de chatar, né? Tá lá em Ezequiel 18, versículo 20. Pode dar pausa no vídeo, dar uma olhadinha na referência, Ezequiel 18, 20. Ainda, seguindo o parágrafo, lá no meio do parágrafo está escrito assim: doutrina e moral devem andar juntas. Já o vocábulo pecado, conforme se registra em Romanos 5, versículo 12, que a gente leu agora há pouquíssimos minutos, né? Por um homem entrou o pecado no mundo. Esse pecado é errar o alvo. Como se você tivesse uma coisa determinada a fazer e aí de repente você erra a direção. Você errou o alvo, você pecou. A terminologia significa isso, errar o alvo. Qual que é o nosso alvo? Qual que é o nosso objetivo? Agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor. Essa é exatamente a primeira coisa que todo homem deve buscar, agradar a Deus. Eu fiz alguma coisa que eu estava indo agradar a Deus, eu errei a direção, desagradei a Deus, portanto, eu pequei. E quem é que agrada a Deus totalmente? Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Desagradou a Deus, meu querido, você já está em pecado. Independente, eu citei um exemplo aqui, eu citei um pecado, eu falei da mentira, né? Vamos usar esse de exemplo. Eu usei a mentira. A gente viu que há 372 formas de pecado, segundo aí o autor do nosso livro. Então, se a gente pudesse listar todas essas 372 formas, ele ainda colocou, e há outras tantas formas. Ele até disse isso baseado em Gálatas 5, que a Bíblia menciona ali o fruto da carne, né? Os frutos da carne. E aí a Bíblia vai nos dizer que e coisas semelhantes a essas. Lista algumas coisas, lê depois Gálatas capítulo 5. Aí vai dizer assim, e coisas semelhantes a essas. Né? Versículo 19, 20, me parece. Aí no final do 21, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, não é apenas aquelas coisas, não são apenas aquelas coisas semelhantes próximas. Então, se você estava indo na direção, um pouco que você errou, você já pecou. E qual que é o padrão, já que aqui falou de errar o prumo, né? Qual é o prumo? Quem fornece o prumo? Deus. O prumo de Deus ele é perfeito. A balança de Deus é perfeita, não a nossa, não a sua. Quem estuda a palavra de Deus e quem busca esse conhecimento, por isso que a pessoa começa a entender que não pode julgar o outro. Porque às vezes eu estou julgando o outro de acordo com a minha balança.
E eu não posso permitir que a minha balança seja usada para julgar outra pessoa. E se a minha balança estiver errada? Né? Se a minha balança estiver errada. Um relógio, por exemplo, se ele estiver errado, se um relógio errar 1 segundo por hora, 1 segundo por hora no final do dia, ele está errado 1 minuto. Concorda comigo? Perdão, gente. Se ele errar 1 segundo por hora, ele vai estar errando 1 segundo por hora, ele vai errar cerca de... Eu não fiz a conta aqui, estou improvisando para vocês, mas ele vai chegar no final do dia alguns minutos errados. Aí você soma isso na semana, né? Não vou fazer a conta, não vamos nos ater aos números, né? Vamos falar de 1 segundo por hora, quantos por dia, quantos por semana, quanto tempo o relógio que atrasar 1 segundo por hora vai estar errado no mês e no ano. E na vida, então? Isso nós estamos falando de 1 segundo, que aparentemente é pouco. Até agora nós temos 16 minutos de aula, né? Eu estou falando de 1 segundo por hora. Certo? Então, se a nossa justiça estiver milímetros fora do padrão de Deus, lá na frente vai fazer grande diferença. Então, não julgue as pessoas. O relógio de quem atrasa 1 segundo por hora, por exemplo, ou por dia que seja, daqui a um tempo ele não vai poder fornecer a hora para os outros. Que a pessoa pergunta, quantas horas? Eu vou informar a hora errada, porque o meu relógio está errado 1 segundo do padrão habitual das outras pessoas. Então eu já estarei fora, entende? Então por isso que eu não posso julgar, pelo amor de Deus, irmãos, entende isso? Aí eu já estou passando, eu devia estar falando apenas de teologia, né? Agora eu já estou colocando isso aí na prática para você. Então, não julgue o próximo, porque o juízo nosso, com certeza, não vou dizer provavelmente não, com certeza ele estará errado, ok? Então vamos lá. Errar o alvo diz a respeito do desvio do alvo por Deus traçado, previsto, determinado, que é a glorificação dele, ok? Vamos lá, ainda na página 94 tem um título que diz assim, o homem natural e o pecado, correto? A gente vai aprender nesse tópico aqui, a humanidade biblicamente pode ser dividida em tipos de povos, judeus, gentios e igreja. A Bíblia fala sobre isso, 1 Coríntios, confere aí, dá pausa no vídeo, vai lá e lê, 1 Coríntios 10, versículo 3. 3 tipos de povos. Nós temos também 3 tipos de pessoas. Povos são judeus, gentios e igreja. 3 tipos de pessoas são o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Aí é 2 Coríntios 2, versículos 14 e 16. Dá pausa no vídeo. Gente, eu vou parar de ficar mandando vocês dar pausa no vídeo. Só toda vez que eu falar um versículo, é porque ele é importante. Eu não estou falando todos que estão no livro, tá? Eu falei um versículo, dá pausa no vídeo, lê o versículo e volta para a continuação da aula aqui, tudo bem? Em 2 Coríntios 2, versículos 14 ao 16, vai falar sobre esses 3 tipos de homens, 3 tipos de pessoa, né? O homem natural, o espiritual e o carnal. O homem natural... a Bíblia usa essa expressão numa referência ao homem que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, ainda não creu em Cristo como seu Salvador, tá? Ele está sob o pecado, espiritualmente morto e sob a condenação e perdido. Ou seja, o homem natural, ele vive no seu pecado e muitas vezes ele não percebe que ele está no pecado, tá? O homem natural. Quando a Bíblia usa esse termo natural, é porque é uma pessoa que nunca conheceu Jesus, ela não entende nada das coisas de Deus. Se ela se ela assistir essa aula de hoje, ela vai ficar assim, isso não faz o menor sentido para mim, né? Imagina você, antes de aceitar Jesus, assistindo uma aula dessa aqui. Mas isso não faz sentido. Deixa eu passar para outro vídeo, porque isso aí não me interessa. Ele não consegue entender as coisas de Deus, não compreende nada. Para ele isso aqui é filosofia, para nós é poder de Deus, porque é o Evangelho, correto? Então, aí, o que é, pastor? O homem espiritual e carnal. Não falou aqui no livro, porém, homem espiritual, eu sei que você deve imaginar, é o homem, sou eu, é você, nós que conhecemos a Cristo e vivemos de acordo com a vontade do Espírito Santo. E o homem carnal é aquele homem que conhece a Deus, porém ele vive nas obras da carne. Ele não se importa com as coisas
de Deus. Mas não vamos entrar melhor. Ele conhece a Deus, mas ele não se importa com aquilo ali. É o apóstata, é aquele que se desviou da fé. Nós entendemos nesse sentido aí, mas não é o assunto principal aqui da nossa aula. Tudo bem? Vamos lá. A universalidade do pecado. Romanos 3, versículo 23. Vai lá ler o versículo. Diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesse ponto aqui da nossa aula de hoje, é importante que você compreenda que todos os homens são pecadores. Eu sei que você já sabe disso, mas é importante que você tenha o argumento bíblico para você explicar para uma pessoa quando for necessário. Então, por isso que a gente fala as referências e explica melhor sobre o assunto. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz que não há ninguém. Diz assim: além disso, seria preciso que sempre fizesse o bem, como está em Eclesiastes 7, versículo 20, que faça o bem e que nunca peque. Será que existe alguém que não faça o bem ou que nunca peque? Né? Então não existe esse homem perfeito. Todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram. E a criança? Sim. Já ouviu falar do pecado original? Pois então, esse termo é usado há séculos pela igreja, é usado há séculos, e nós adotamos também essa terminologia, adotamos esse termo, o pecado original, porque entendemos que o homem, desde a sua tenra infância, ele já é um pecador. Nós entendemos inclusive que Deus, como ele é um Deus justo, ele vai julgar as ações do homem. Então, uma criança, isso nós vamos falar em soteriologia, na próxima lição, não no próximo vídeo, né? Porque a martiologia tem 3 aulas, tem 3 vídeos. Aí, na próxima lição de soteriologia, nós vamos falar sobre isso. Nós queremos que Deus julga pela inocência, Deus olha a questão da inocência. Então, a criança, ela é a nossa fé, nós cremos que ela é absolvida através da sua inocência. Tudo bem? A gente vai citar os versículos lá, não é o caso aqui agora. Mas todo ser humano, inclusive a criança, tem o seu pecado. Todos pecam. Certo? Vamos lá. Deus e o pecado, página 95. A principal definição divina para o pecado é a que está contida em passagens como 1 João 3,4 e 1 João 3, versículo 17. Tá? Leia este versículo, importantíssimo. Já a palavra anomia, contida em 3, letra B, eu quero ler com vocês esse 1 João. Tá? Acha aí 1 João, capítulo 3, versículo de número 4. A Bíblia diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa palavra implica transgressão, desordem, rebeldia ou subversão. Qualquer pessoa que se rebelia contra alguma coisa que está pré-determinado a ser cumprida. O que Deus determinou para nós? A verdade. Então, qualquer um, mantendo aí o exemplo do caso da mentira, qualquer um que vai contra, qualquer um que transgride a verdade, portanto, ele está transgredindo o mandamento de Deus, ele está pecando, certo? Ele está pecando. Qual é a relação de Deus e o pecado? Deus, ele é santo e Deus de maneira nenhuma aceita o pecado. Deus é a perfeição, Deus é perfeito, Deus é a retidão, Deus é justiça, Deus é amor. Todas essas coisas que Deus manda que a gente seja, ele é por excelência, ele tem isso na sua essência, ele é isto, tá? Então Deus, ele é a perfeição de todas as coisas. Deus é perfeito, então qualquer coisa que foge à vontade de Deus é errado, é pecado. Tá? Não fazer a vontade de Deus é pecado, deixar de fazê-la também é pecado.
tudo que foge do conceito divino, a pessoa está automaticamente desagradando a Deus, portanto errando o alvo, portanto pecando. Ok? A origem do pecado, ou seja, onde tudo começou. Página 96, pessoal. Onde tudo começou. Qual é a origem? Qual é a origem? Ezequiel capítulo 28, quando a gente falou de anjos, de demônios, a gente leu esse texto, Ezequiel capítulo 28, vai falar da origem do pecado, do erro. O texto diz assim, versículos 15 e 16: Perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Aqui você que já conhece o texto, quem não conhece vai ficar sabendo agora, aqui a Bíblia está fazendo referência a Satanás, ao querubim que era ungido e que foi tirado do céu, foi expulso do céu. Ele era perfeito até o dia em que se achou iniquidade em ti. É o jeito que a Bíblia está escrita aqui, é a maneira com que o texto se refere ao pecado de Satanás. Aqui tudo começou. A origem foi no coração de Satanás, quando ele se tornou iníquo. Então, aí vem aquela pergunta considerada até filosófica, né? Por que então que o homem foi criado? Isso, por que o homem foi criado, Deus sabendo que ele ia pecar? Por que o homem foi criado? Por que o Satanás foi criado, ou o anjo foi criado sabendo que ele ia pecar? Primeiro, gente, quem é perfeito? Deus. Quem é eterno? Deus. Em quem é o único que é santo acima de todas as coisas? Deus. Então, tudo criado a partir de Deus, não sendo Deus, porque não tem como ser Deus, só Ele é Deus, portanto, há riscos de ser imperfeito, porque não é Deus. Deus é Ele. Porque se houvesse outro ser perfeito, este ser também seria Deus, né? Então, a perfeição vem só de Deus, apenas Deus. Nasceu esse mau intuito no coração de Satanás, nós falamos disso na aula sobre a doutrina dos anjos, angelologia, e aí foi o início de todas as coisas, onde nasceu o pecado. Realidade e raiz do pecado. Será que o pecado é uma realidade? Como que a gente vê dessa maneira aí? Como que a gente enxerga essa situação? Ainda que muitos procurem ignorar a existência do pecado, temos que considerar os esmagadores testemunhos da realidade do pecado na Bíblia, na história, na consciência, no dia a dia. Perguntemos a Adão após a queda, a Davi, a Jesus, né? Ou seja, o pecado é uma realidade. O pecado ele está à nossa volta. O tempo todo nos é oferecido o pecado. Deus, até abrir um parênteses aqui, Deus a ninguém tenta, Deus não coloca ninguém diante do pecado, não coloca o pecado diante de ninguém. Quem faz isso é o tentador, esta é a função dele, tentar fazer alguém pecar. Isso é o que ele faz, do que lhe é próprio, tá? Mas o pecado é uma realidade. Se alguém disser que não peca, o apóstolo João escreveu isso, já é mentiroso, ou seja, acabou de cometer um pecado, alguém que diz que não peca. Mais um motivo, do que eu disse alguns minutos atrás, para você não julgar ninguém, para eu não julgar ninguém, porque eu também peco. Às vezes não cometo aquele erro especificamente, mas cometo outros. Do que adianta? Eu pequei, eu errei, então eu não posso apontar o dedo para uma pessoa, sendo que eu faço um pecado também, às vezes diferente. Então o pecado é uma realidade. Tá? O pecado é algo intrínseco à natureza humana, ele faz parte do homem. 1.7 na página 96, o pecado como ato e como estado.
Aqui a gente vai ver duas diferenças, ato e estado, certo? Qual que é a diferença, pastor? A gente não vai ler aqui não, só vou comentar com vocês. Uma coisa é a pessoa praticar aquele pecado e não viver no pecado. Outra coisa é ela viver na prática constante do pecado, correto? A gente vai ler aqui um versículo de Tiago, capítulo 1, tá na revista, mas é importante você ler na Bíblia, chegar lá, pegar sua caneta e marcar, tudo bem? Está escrito assim, Tiago 1, versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Aqui é a maneira gradativa, paulatina, como o pecado acontece. Alguém já vive no poço do pecado, então vamos entender essa diferença. Alguém já vive lá. Vamos falar de nós, eu e você, quando ainda não conhecíamos a Cristo como nosso Salvador. Já vivíamos nessa prática. A gente falou agora há pouco do homem natural. Deus, para ele, já ouviu falar, né? Não tem comunhão, você sabe. Ele vive na prática do pecado. No caso nosso, que já conhecemos a Jesus, entregamos a nossa vida para o Senhor, espero que essa seja a nossa realidade. Como que nós vivemos? O que é o pecado na nossa vida? Ele deve ser dessa maneira, um acidente. Tá? E aliás, antes desse acidente acontecer, olha o caminho para que esse acidente aconteça. Vamos voltar ao texto bíblico. O caminho para que este acidente, pecado, aconteça é esse aqui, ó. Cada um é tentado. Primeiro vem a tentação. Quando ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que significa isso? Deixa eu falar num português mais claro para você. Para alguns, a tentação para algumas pessoas, digamos assim, é o dinheiro. É o dinheiro. Para outros, sim, dinheiro é importante, ele precisa para comprar as coisas para o seu dia a dia, para ele alimentar, mas não é uma tentação. Para alguns, sim, é uma tentação. Para alguns, é o sexo oposto. Para alguns, a tentação já vai ser, por exemplo, o orgulho. Vai ser o orgulho. Ele não se importa com dinheiro, sexo oposto para ele é importante e tal, mas isso aí ele consegue dominar muito bem. Para outro, o orgulho ele já não consegue dominar. A questão da mentira, que a gente citou aqui, lá atrás, nos primeiros minutos da nossa aula de hoje, alguns não conseguem de maneira alguma viver baseado na verdade. A pessoa vive andando em cima da mentira. Para alguns a mentira é questão até de moral, não é nem questão de pecado. Eu sofro consequências, mas eu não minto. É questão de caráter. Para alguns, isso aí já é uma fragilidade muito grande. Então, isso aí que está querendo dizer aqui, que o Tiago disse. Cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Qual é a sua cobiça? Qual é a minha cobiça? Cada um tem a sua cobiça. E aí a gente precisa matar isso e fazer isso morrer todos os dias. Entende? Então, Satanás, ele pode usar várias ferramentas contra a nossa vida, mas ele vai usar principalmente aquela que vai nos tentar mais. Ele sabe o que mais te provoca e ele vai usar exatamente isso, tá bom? Então, ato é aquele pecado cometido por aquela pessoa numa determinada situação, e estado, tem pessoas que vivem num profundo estado de pecado, e ela não consegue, gente, deixa eu só colocar o computador para carregar aqui, vocês não reparem não, tá? Outras pessoas já não conseguem viver fora do pecado e outras vão pecar como nós por acidente. Nós pecamos por acidente, tá bom, gente? Vamos falar sobre a natureza do pecado 1.8 aí. Há pecado praticado, isto é, cometido, que aparece na Bíblia no plural. Para esse tipo há perdão de Deus. E como vemos no sacrifício pela culpa. Mas há também o pecado congênito, mencionado no singular. No caso desse tipo, só há purificação no sangue de Jesus. Vemos isso tipificado no sacrifício pelo pecado. Como foram salvos do pecado congênito os crentes no Antigo Testamento? Como
como o sacrifício de Cristo tem efeito retroativo, eles foram salvos por antecipação pelo sangue de Jesus. Tá bom? Então, nós vemos aqui estes dois modelos de pecado. Eu sugiro que você leia, tá certo? Os textos que foram colocados aqui. Nós temos 1 João capítulo 1, eu quero ler esse aqui com vocês. 1 João capítulo 1, versículo de número 7. 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, ele fez uma abrangência geral do pecado. Tá ok? E nós vamos ver também, perdi o versículo aqui, sim, Salmo 51, versículo 5. Salmo 51 é a oração de Davi, depois que ele cometeu o pecado com Betseba, né, e mandou matar o marido dela, colocando ele na frente da guerra, né? Ele se arrependeu e escreveu aqui o Salmo 51. O verso 5 está escrito assim, ó: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Tá bom? Vamos lá. Prática do pecado. Página 97. Página 97. A prática do pecado. Deixa eu ver aqui o ponto que nós destacamos aqui. Sim. Aí você vai para a página 98 e a gente vai destacar um ponto aí. Na verdade, todo pecado, seja ele qual for, é praticado primeiramente contra Deus. Davi, além de pecar contra Betseba, Urias e contra si mesmo, pecou primeiramente contra Deus, o legislador, né? Ele disse, inclusive, a gente leu o versículo 5, o versículo 4 diz: contra ti somente pequei, né? Ele quis dizer que, ou ele quis dizer que pecou apenas contra Deus, né? Mas não é o caso, porque ele pecou contra si mesmo, contra Betseba e também contra Urias, porque o matou. Mas o que ele fez em relação a Deus é somente pecou, né? Ele somente pecou. Ele reconheceu grandemente o seu pecado aqui. Então, seja ele qual for o pecado, ele sempre será também contra Deus. Este aí é o grande problema e este é um dos grandes motivos porque todos os dias nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, porque pecamos contra Deus todos os dias. Todos os dias nós erramos, pecamos contra o nosso próximo. E às vezes a pessoa pensa assim: eu ofendi o fulano de tal, vou lá e peço perdão. Sim, peça perdão para ele, né? Porque você pecou contra ele. Mas também peça perdão para Deus, porque ainda que você tenha pecado contra uma outra pessoa, ou você só, no seu pensamento, você já ofendeu a Deus antes de qualquer coisa. Já errou o alvo, já desagradou o Senhor em sua vontade, né? Vamos agora vamos ler na página 99. A gente vai dar um pulinho aí mais para frente, tá? É importante, gente, não estou lendo todos os pontos, mas é importante a gente passar aqui os principais para que a nossa aula tenha bastante proveito, mas é importante que vocês leiam todos os pontos colocados aqui na nossa aula, tá bom? Perdão dos pecados. Quanto ao perdão, a Bíblia menciona o pecado perdoável e o imperdoável. Aí a Bíblia vai fazer menção do pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo como um pecado que não tem perdão, tá? O pecado imperdoável não diz respeito a um ato isolado. Trata-se de um pecado contínuo, não cometido por ignorância, certo? A má incompreensão disso tem causado aflição de muitas pessoas. Sim, muita gente pergunta. Toda vez que toco nesse assunto na igreja, um irmão pergunta, talvez você tenha pensado: mas pastor, o que é pecar contra... O que é não pecar contra o Espírito Santo, né? Mas blasfemar contra o Espírito Santo. O que é isso? As pessoas sempre perguntam. Blasfemar é uma atitude direta a ele. Alguém blasfemar contra Deus, por exemplo. Blasfemaram contra Jesus, no caso no carnaval. Você sabe da imagem que eles fizeram de Jesus sendo humilhado, o diabo batendo nele ali, ainda que foram pessoas
totalmente sem o conhecimento de Deus, mas eles pecaram. Eles pecaram ao fazer uma coisa dessa. Eles blasfemaram. Sim, eles blasfemaram. Aquilo foi ou não foi uma blasfêmia? Sim. Contra quem? Contra Jesus. Aquilo ali feito contra o Espírito Santo é o que a Bíblia diz que não há perdão. Não é você... Alguém já até me perguntou sobre isso, por isso que eu vou comentar. Não é alguém, por exemplo, falando uma profecia da carne ou do Espírito mesmo que seja, ou até de Satanás. Alguém aponta o profeta e diz: eu não acredito naquela profecia, aquela profecia não é de Deus. Alguém fala assim: eu nem falo isso porque eu não sei se eu vou estar blasfemando contra o Espírito Santo. Não, essa pessoa estaria julgando a profecia ou até mesmo o profeta, né? Ela não está falando diretamente contra o Espírito Santo. Falar contra o Espírito Santo é literalmente isso, falar direto dele contra ele pessoalmente, né? Falando dele como pessoa, blasfemando dele, né? Até falar que ele não existe não é uma blasfêmia, porque a pessoa não está acreditando que ele existe, não está falando do Espírito Santo em si. Então, exatamente, lembra da figura que eu trouxe para vocês aqui em relação à blasfêmia que fizeram com Cristo no carnaval? Se fosse em relação ao Espírito Santo, aquilo não tem perdão. Gente, até pensar nisso, misericórdia, a gente tem temor até de pensar e de falar, né? Mas é só para deixar bem claro aqui para vocês entenderem do que se trata, tá bom, gente? Nosso tempo está esgotando, me programei para 40 minutos, mas vou precisar de mais alguns aqui, mas poucos, tá bom? Consumação do pecado. Quanto ao pecado consumado, pode ser voluntário, consciente ou deliberado, ou até mesmo involuntário ou inconsciente ou não deliberado. É o que eu disse agora há pouco sobre escorregar, né? Sobre a pessoa cometer um deslize e acabar pecando, né? Não sei se literalmente a gente pode considerar isso, mas há momentos que a gente peca por deslize, né? E aí eu já vi pessoas orando assim, e de vez em quando eu oro dessa maneira também. A gente viu fazer essa oração sempre, né? Senhor, eu já vi pessoas orando, o que eu ia dizer é o seguinte: pessoas, Jesus, me perdoe, Senhor, os meus pecados voluntários, conscientes e até aqueles que porventura eu fiz sem pensar, sem querer e porventura pequei. É uma maneira correta de você orar, de nós orarmos, porque muitas vezes a gente peca sem ter pensado que pecou e você errou. Qualquer atitude nossa, né, fora do que Deus faria igual, você já pecou. Então há esse tipo de pecado, tá bom? Aí, para terminar a nossa parte de hoje, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre pecado do crente, tudo bem? Pecado do crente. Aí nós vamos falar o seguinte: julgamento do pecado. Já abordei esse assunto, então não é que ele seja recorrente aqui, é porque, como eu já ia falar aqui na frente, então houve um momento que já houve a necessidade de mencionar e eu acabei mencionando esse tópico aqui também, tá ok, pessoal? O julgamento do pecado, nós não podemos julgar porque nosso aferidor de medidas não é perfeito como o de Deus, certo? Nós não temos claridade total sobre aquele determinado assunto, mais um motivo porque a gente não pode julgar. Só citando um exemplo do que aconteceu, João capítulo 8, trouxeram uma mulher que foi pega no ato adulterando, é assim que diz o texto. Ela foi pega, Jesus, no ato. Está aqui, a lei de Moisés manda matar, jogar pedra, essa é a sentença. E o Senhor o que diz? Por que Jesus não julgou? Ele poderia ter julgado, ele é Deus. Ele tem a justa balança, correto? Mas até mesmo aqueles homens, nem tudo estava claro. Por exemplo, cadê o homem? Só nisso aí o julgamento seria tendencioso. Ela estava adulterando com quem? No pensamento, eles conseguiram detectar o pensamento dela, né? Eles disseram que ela foi pega no ato. Por que não trouxeram um homem? Então, se Jesus condenasse, ele estaria sendo injusto. Não é que ele absolveu ela simplesmente do pecado. Sim, ele a perdoou, ele disse para que ela fosse não pecasse mais. Esse ponto é fundamental aí, mas tanto quanto fundamental também é perceber que Jesus seria injusto se ele proferisse qualquer sentença condenatória para aquela mulher.
e o homem. E Deus não é injusto. Deveria ter trazido o homem também, né? Então o ser humano por si só, ou seja, não colocou luz sobre o pecado totalmente, então já está errado, né? Não deveria nem ter sido julgado. Triunfo sobre o pecado, né? A gente termina essa aula de hoje dizendo dessa maneira: nós podemos triunfar sobre o pecado. E aí você vai ler cada um desses 6 pontos na nossa revista, no nosso livro, e perceber a maneira como você pode triunfar sobre o pecado. Mas a maior de todas elas é dizer que Jesus triunfou sobre o pecado por você. Jesus, que mandou o seu Filho na cruz, Deus, né, que mandou o seu Filho Jesus na cruz, através do pecado do seu Filho unigênito, nós somos perdoados e, portanto, triunfamos sobre o pecado. Nós somos salvos, nós seremos salvos ou somos salvos, não porque a gente deixa de pecar. Eu vou viver numa bolha e vou parar de pecar. Não é por isso que eu sou salvo. Eu sou salvo porque o meu pecado foi perdoado. Se eu fosse colocado numa bolha, se eu fosse viver como um monge budista, no alto das montanhas, paralisado, sem pensar em nada, quase vegetando, se eu fosse viver assim de hoje em diante, eu ainda precisaria da misericórdia de Deus. Se fosse possível, não pecar mais de agora em diante, hoje dia 29, quando estou gravando esse vídeo, 29 de abril, de hoje em diante eu serei perfeito, mas os meus pecados do dia 28 para trás, eu preciso da misericórdia de Deus. Então, eu repito, eu não sou salvo, você não é salvo porque a gente deixa de pecar, mas porque o sangue de Jesus nos purifica. E quem for condenado, na mesma lógica, ele é condenado, ele é lançado ao inferno, não apenas por causa dos seus pecados, porque senão eu também teria que ser lançado no inferno, você também. Então quem for lançado no inferno não é apenas por causa dos seus pecados, claro, os seus pecados o levaram para lá, mas é também, em primeiro lugar até, porque ele negou o sacrifício de Jesus, porque ele rejeitou a absolvição que seria dada para ele. Você não negou essa absolvição porque você creu em Cristo como seu Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus traga cada vez mais luz para o seu coração, para que a palavra de Deus possa alcançar lugar na nossa vida. Tá bom? Então, te convido para o próximo vídeo, para a próxima aula. Pode continuar nos acompanhando aí. Deus te abençoe. Um grande abraço, pessoal.